A pregação hoje vai ser a respeito da oração. Quando é que Deus ele atende a oração? Quando é que Deus não atende a oração? Hoje nós vamos buscar na palavra de Deus. Quando Deus atende? Quando Deus não atende? Por que Deus às vezes não atende a pessoa? Nós vamos buscar na palavra esse entendimento. Diga graças a Deus. Abra a palavra de Deus, por gentileza, no livro de Jeremias 7, por favor. Ó Deus maravilhoso, graças nós te damos por essa oportunidade. Fala ao nosso coração através da tua santa palavra. Amém. No livro de Jeremias 7, no versículo 16, a intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Quer dizer, ainda que o pastor quer o melhor para a pessoa, para as ovelhas, mas se a rebeldia está no coração da ovelha, então não há uma resposta. Mas quando a ovelha abre o coração para Deus, a ovelha une a fé com a oração do pastor e Deus manifesta o poder dele. Diga graças a Deus. Então nós vamos ver os dois lados. Então, a Bíblia fala aqui no versículo 16: Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus aqui falando com Jeremias, que estava intercedendo pelo povo. Não me peça por esse povo, porque eu não vou te ouvir. Isso é muito triste, ouvir de Deus isso. Deus falando para não interceder pelo povo, porque ele não vai enviar o quê? Uma resposta. Isso é triste. Mas por quê? Por causa da rebeldia desse povo. E hoje, Deus ele não mudou. Deus ele continua o mesmo do passado. Por exemplo, nós estamos 30 dias aqui no altar orando. E vamos continuar. Tem feito tão bem. Nós vamos continuar nesse espírito de oração. E levando a igreja a orar. Diga graças a Deus. Mas a mudança depende de cada um de nós. Então Deus falou: profeta, não intercede por esse povo, que eu não vou te ouvir, por causa do pecado do povo, por causa da rebeldia do coração do povo. E qual é o prazer de um pregador? É ver o seu povo bem. A alegria das senhoras, dos senhores, é a minha alegria. Se eu vejo a senhora ou o senhor bem, essa alegria consegue contagiar, consegue alegrar o meu coração. Diga graças a Deus. Então é muito triste quando nada acontece. Então a Bíblia fala aqui, no versículo 17: Acaso não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazer bolos à rainha dos céus, e oferece libações a outros deuses, para mim o quê? Provocar os quê? A ira. Olha a situação que o povo estava vivendo. O povo tinha trocado Deus pela rainha do céu. O povo, no lugar de adorar Deus, o povo estava adorando outro tipo de Deus. E isso aí, Deus, conversando com o profeta, Deus falou: você está vendo não o que está acontecendo? O povo virou as costas para mim. O povo não quer compromisso comigo.
O povo tem adorado outro tipo de Deus, apresentado libações à rainha do céu. Isso aqui, igreja, é o pecado. Quando a pessoa deixa de agradar a Deus para agradar outro tipo de Deus. Isso aí desagrada a Deus e impede de Deus manifestar o poder dele, enviar resposta para a vida da pessoa. Então existe só um Deus. Só um Deus. Não adianta a pessoa, não, eu vou buscar nesse Deus aqui. Se esse não resolver, eu vou correr e eu vou buscar nesse. Se esse não resolver, eu vou nesse aqui. Se esse não resolver, eu vou amarrar. Tem um que lá na Bahia eles amarram dentro da farinha, de cabeça para baixo, debaixo da cama para casar. Diz que é o casamenteiro. Eu vou amarrar esse aqui eu vou casar. Tudo bobeira. Só existe um Deus que tem poder de mudar a vida da pessoa. Amém, igreja? Só existe um. Então Deus estava revoltado com o povo que tinha virado as costas para ele. E quando é que a pessoa vira as costas para Deus? Quando a pessoa deixa de buscar Deus e passa a satisfazer as suas próprias vontades. Eu não quero mais Deus, porque o meu marido não se converteu, então eu não quero mais Deus. Se a salvação é individual, tem pessoas que fazem do marido seu Deus. Isso é um pecado. Eu estou lutando na igreja em favor do meu filho não se converteu, eu não quero mais Deus. Faz do filho Deus. Deus está em primeiro lugar, a salvação é individual. A nossa parte é orar, mas nós não podemos perder a salvação por causa do marido, por causa da esposa, por causa do filho, por causa da nora, porque fulano não gosta de você. Salvação é individual. Não troca a Deus por nada. Diga graças a Deus. E o povo trocou a Deus por causa da rainha. Tem pessoas que trocam a Deus por causa de um homem, por causa de uma mulher. Se eu atendi uma senhora aqui no altar, que ela falou assim: pastor, eu estou vindo aqui em favor do meu casamento. Eu falei, amém, luta pelo casamento da senhora. Aí esse dia eu encontrei com ela, eu falei, a senhora parou de ir à igreja? Pastor, meu marido foi embora de casa, então eu parei de ir na igreja. Quer dizer, meu marido foi embora de casa e eu na igreja em favor do meu casamento, não em favor da minha salvação, em favor do meu casamento, em favor do meu marido. Aí ela falou, não, agora eu resolvi, agora ele está indo para um barzinho de um lado, eu estou indo para o outro. Ele está indo curtir de um lado, eu estou indo do outro. É assim. Igual ontem eu estava conversando com a minha mãe. Aí minha mãe falou assim, Paulinho, veio aqui ontem um amigo teu de 20 anos, tal, veio aqui procurar você. Eu falei, quanto tempo, hein, mãe? Aí minha mãe falou, pois é, a mulher dele deixou ele. Eu falei, que isso, tantos anos, tal. A mulher dele virou para ele e falou assim, eu estou muito nova, eu tenho que curtir minha vida. Os dois não tinham nada, igreja. Depois, casa montada, comprou um caminhão, comprou outro caminhão, e comprou carros, e conseguiu vários bens. A mulher virou para ele e falou, eu estou muito nova, eu tenho que curtir. No mesmo mês, deu entrada no divórcio, saiu o divórcio, ela sofreu uma paralisia. Ela não fala e não anda. Olha para você ver a praga do pecado. Mas por quê? Estou muito nova, arrumou outro homem. É assim, o pecado afasta a pessoa de Deus. O pecado destrói a vida da pessoa. No momento que a pessoa está ali satisfazendo os seus próprios desejos, parece ali que a pessoa, eu estou muito bem. Eu estou por cima. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa paga o preço, igreja. Não vale a pena trocar Deus. Não vale a pena deixar de servir esse Deus para servir esse mundo. Quer dizer, agora está o ex-marido bem, está a mulher muda
e paralítica. E agora? E o amante? Desapareceu. Porque é assim que acontece. O diabo, ele projeta, o diabo ali, ele tem o jeito dele trabalhar, depois ele sai e deixa a pessoa no meio da confusão. Não vale a pena, não. Vamos servir a Deus de todo o coração. Diga graças a Deus. Aí diz aqui no versículo 19: acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha. Então, quando a pessoa deixa de servir a Deus para fazer as suas próprias vontades, mas cedo ou mais tarde a pessoa está ali sendo o que, igreja? Envergonhado. Envergonhado. A vergonha vem. Olha a situação desse exemplo dessa mulher. Mas cedo ou mais tarde, a vergonha, a humilhação. Então não vale a pena. Agora, e se a pessoa se arrepender? Se a pessoa se voltar para Deus, o que acontece? Deus ouve a oração da pessoa. E no lugar da vergonha, Deus promete dupla honra. Diga graças a Deus. Ou que fala aqui no livro de 1 Samuel. Então aqui, Deus falou, não vou ouvir a oração desse povo. Mas olha esse outro povo aqui no livro de 1 Samuel 7. Esse povo aqui, para você ver que nós meditamos a respeito de um profeta do Jeremias. Deus falou, não vou ouvir, Jeremias, a oração desse povo não. Mas olha a situação desse povo aqui, na época de Samuel. Esse povo, eles se arrependeram. E no arrependimento, Deus atendeu a oração desse povo. Porque é assim, igreja. A pessoa está num erro e nada de resposta. Mas quando a pessoa ela reconhece que ela precisa de Deus, que sem Deus ela não é nada, e ela se arrepende, Deus passa a ouvir ela. Ou que a Bíblia fala aqui no livro de 1 Samuel 7, no versículo 5. Os filisteus são vencidos. Os filisteus são os inimigos. Que a nossa luta é contra Satanás e seus demônios. E diz assim, ó: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós, a quem? Ao Senhor. Nós estamos falando hoje a respeito da oração. Então o profeta falou: congrega todo mundo em Mispa, que hoje eu vou entrar em oração. Quando ele falou que ia entrar em oração pelo povo, o povo aqui, igreja, lê para você ver o versículo 6, ó. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou quem? Os filhos de Israel em Mispa. Então quando ele falou: eu vou entrar em oração, eles vieram até o altar, eles vieram e falaram bem assim, ó: nós pecamos. Aí aonde entra o quê? A humildade. Onde entra a humildade? Eu pequei mesmo. A Bíblia fala: não julga para não ser julgado. Eu julguei fulano. A pessoa vai lá e pede perdão. Eu pequei mesmo. Eu falei que não deveria ter falado. A pessoa vai lá e pede perdão. Meu Deus, perdoa. Eu pequei. A língua é terrível. A língua leva a pessoa para o inferno. Eu pequei com a minha língua. A pessoa vai lá e pede perdão. Quando o profeta falou: eu vou orar por vocês, eles falaram: Senhor, perdoa, nós pecamos. Aquela pessoa que às vezes ela pecou, carrega um pecado, e ela fala assim: ninguém sabe, mas Deus conhece a minha vida. E ela vai ali e se humilha, ela vai ali e dobra os joelhos dela e se conserta com Deus. Aí Deus ouve a oração do profeta, aí Deus ouve a oração dela, devido à humildade. Eu reconheço os meus erros, eu reconheço,
eu desejei a morte da minha nora. Eu desejei a morte da minha sogra. Eu desejei isso. Eu desejei o marido de fulano que eu não deveria ter desejado. Eu desejei a esposa de fulano que eu não deveria ter desejado. Meu Deus, me perdoa, arranca de mim. Não deixa eu cair em tentação, não. Não é demais a pessoa conversar com Deus e se humilhar para Ele. Eu passei fulano para trás. Eu conquistei isso aqui, mas foi passando fulano para trás. Eu não deveria ter roubado aqui, eu roubei. Ninguém sabe que eu desviei isso aqui e eu conquistei isso. Meu Deus, eu preciso me consertar. Eu preciso. Meu coração tem mágoa, tem ódio mesmo. E se o pastor está pregando a respeito de mágoa e ódio, eu reconheço que tem, mas meu Deus, eu reconheço. Quando a pessoa reconhece, quando a pessoa se humilha, Deus trabalha na vida da pessoa. Deus vai lapidando ela, Deus vai lapidando, e a pessoa passa a orar, e passa a buscar, e Deus apaga o passado dela, manifesta o poder, liberta ela e batiza ela com o Espírito Santo. Amém, igreja? Na humildade. Diga graças a Deus. Para você ver que o povo, eles abriram o quê? Até jejum para se santificar. Eles abriram o jejum para santificar a vida deles. Aí o inimigo estava aproximando. E o povo no pecado, e o profeta orando, e o inimigo aproximando, e o povo pensou, peraí, o inimigo está aproximando. Nós não vamos vencer o inimigo com a arma do inimigo, que é o pecado. Então vamos nos consertar. Aí nós vamos conseguir vencer o inimigo. Como é que a pessoa ela quer vencer o diabo fazendo a vontade do diabo? Tem jeito? Não. Pessoa vence o diabo fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus. Aí o inimigo estava aproximando, o povo entrou em consagração. Aí diz aqui no versículo 7: quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel tiveram o quê? Medo. Por que os filhos de Israel ali com medo? Dos príncipes, dos principados, dos inimigos, por causa do pecado. Quando a pessoa está no erro, quando a pessoa não está agradando a Deus, ela tem medo de macumbaria, ela tem medo de feitiçaria, porque ela sabe muito bem, eu estou na igreja, mas eu não estou agradando a Deus, e fulano é ruim, fulano tem um coração ruim. Tem gente que fala bem assim, a macumba de fulano é muito forte, ela tem medo. Mas por que ela tem medo? Porque até então, ela não tem certeza que Deus é com ela, que o Espírito Santo é com ela. Quando a pessoa carrega o Espírito Santo, carrega essa certeza, ela não tem medo do diabo. Ela não tem medo do diabo. Ela ainda fala assim, Satanás, pode vir quente, que eu estou fervendo na fé para me te vencer. Amém, igreja? Ela ainda manda um recado para o bicho ruim. Diga glória a Deus. Devido à certeza. Só que o povo ali, eles entraram em consagração. O profeta entrou em oração. E até então, eles ali com medo. Mas quando Deus perdoou o povo, os inimigos, a igreja, teve que se render esse Deus. Diga graças a Deus. Olha o que fala o versículo 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então o povo falou assim: pastor Samuel, continua clamando em favor da minha vida. Só que o coração do povo já era outro coração. O povo reconheceu os seus erros e o povo entrou em consagração. É tipo assim, você entra em consagração
você está enfrentando uma luta, uma tribulação, aí você chega assim: ô pastor Paulo, ora por mim, eu estou passando por isso, por isso e por isso. Aí o pastor fala assim: ó, faz assim, você faz desse jeito, você se consagra aqui, você perdoa daqui, se abandona esse pecado daqui e tal. Aí a pessoa faz a parte dela, o pastor faz a parte dele, aí o milagre acontece. Porque o povo falou bem assim: eu vou continuar pedindo o profeta para clamar. Aí é onde entra a oração incessante. Agora é triste quando você chega na pessoa, você fala assim: ó, você tem que mudar aqui, você tem que parar de praticar isso aqui, você tem que se batizar nas águas, você tem que se converter aqui, você tem que perdoar aqui, você tem que abandonar a amante daqui, você tem que abandonar os vícios daqui. E aí você vê que a pessoa faz assim: ó, não gostei, só volto nessa igreja quando esse pastor sair dali. Aí ela fica pulando de igreja em igreja, porque aonde ela ouve a verdade, ela vai pular para outra igreja. Eu vou para uma igreja que me agrada. Não é assim, igreja. A igreja que prega a salvação, que prega contra o pecado, igreja, pessoa que não quer Deus, ela não para em lugar nenhum. Eu estou falando demais. Sempre ela vai encontrar um defeito. Mas por que você saiu? Não, eu saí por causa do obreiro fulano. Não, por causa do pastor fulano. Não, por causa da obreira fulano. Eu saí porque a irmã isso. Não, eu saí porque e não sei o que, não sei o que. Não, igreja. Pessoa, ela tem que reconhecer, igual esse povo aqui, ó. Esse povo reconheceu. Nós erramos, nós pecamos. E hoje nós viemos aqui assumir isso aqui. E os inimigos estão aproximando. E hoje nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos se consertar e continuar orando. E quando o profeta viu sinceridade, Deus perdoou o povo, o profeta continuou orando e Deus manifestou o poder. Diferente lá de Jeremias. Ou o poder que Deus manifestou. Versículo 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor, o que, igreja? Repita assim, igreja, respondeu. Repita assim, o Senhor respondeu. Amém, igreja? Isso não é o nosso propósito, que o Senhor possa assim responder às nossas orações, e as nossas orações em todas as áreas, porque a igreja, o povo se santificou, o povo se consagrou, o povo se preparou para essa resposta. Então no dia a dia a pessoa está se desviando das coisas erradas, está se desviando do pecado, ela está orando, ela está buscando a palavra, ela está se preparando, igreja. Na hora certa vem a resposta de Deus. Porque a pessoa, dia a dia, ela está o quê? Se santificando a esse Deus. Amém, igreja? Aí se a pessoa não se santifica, igreja, ela fica aqui um período, aí quando pensa que não, cadê fulano? Ah, não está mais não, sumiu. Foi para outra igreja. Aí encontra, e aí a senhora, tal. Ah, eu estava na igreja, agora não estou mais na igreja nenhuma e tal. E fica essa vida espiritual bagunçada. Se de uma senhora veio aqui, sentou comigo, com a minha esposa, querendo suicidar. Foi uma luta para ela não suicidar. E orientando, e ela, não, mas eu vou me suicidar. E ela estava com a mochila, saiu dizendo, eu vou me suicidar, e orando, e manifestou com os demônios e tal, e isso e aquilo. Aí nós orientamos tudo, orientamos. Aí ela, os primeiros dias, obedeceu. Aí, agora, se eu passo de uma calçada, esse dia eu estava indo para o porto, eu indo numa calçada, quando ela me viu, ela correu para outra calçada. Mas por quê? Não quer obedecer a Deus. Não quer. Aí mais cedo ou mais tarde, o diabo volta de novo. Aquela sensação. Resolveu. Aquele problema ali, resolveu. Mas o diabo não é bobo. Olha a diferença. Esse povo primeiro se consagrou e Deus enviou a resposta. Aí quando pensa que não, chega chorando de novo. Então não é assim, igreja. Às vezes a gente vê assim, pessoas contando assim, testemunhos. Mas muitas das vezes a pessoa passou anos e anos fugindo do mal, consagrando a sua vida. E não existe um testemunho maior do que o encontro com Deus, igreja. Porque quando a pessoa
ela tem um encontro com Deus, ela é batizada com o Espírito Santo, igreja. Não existe um bem maior. As demais coisas acontecem no natural. Então Deus ouviu a oração do profeta. E Deus não ouviu a oração de Jeremias. 2 profetas. Porque o povo na época de Jeremias não se arrependeu. E o povo aqui na época de Samuel se arrependeu. Amém, igreja? Vamos finalizar, diz aqui, no versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram ao quê? Peleja. O que é peleja mesmo? É quando está tudo bem, não é? Quando chega uma vizinha e fala assim, eu estou enfrentando uma peleja. Você consegue abraçar e sorrir com ela, não é isso? Ah, não é não? Luta mesmo, ó, contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia, com grande o que a igreja? Estampido sobre os filisteus. E usa o que a igreja? Aterrou de tal modo que foram o que? Derrotados. Diante de quem? Aí então os inimigos foram derrotados, igreja. E Deus tem poder hoje de derrotar Satanás e os demônios que têm se levantado contra a nossa vida. Deus tem esse poder, igreja. Mas e a nossa parte? Nós nos consagrarmos. Nós reconhecemos dia após dia aonde nós precisamos melhorar. Todos nós somos pecadores, nós não somos perfeitos, mas nós não podemos aceitar andar na prática do pecado. Então todos os dias nós temos que pedir a Deus, meu Deus, mostra onde eu preciso melhorar, mostra onde eu preciso melhorar, mostra onde eu preciso, e Deus vai mostrando, e a pessoa vai mudando, e a pessoa vai mudando, e Deus vai atendendo a oração, e Deus vai enviando os anjos dele. Então quando os inimigos aproximou, trovejou, você imagina, trovejou do céu. Quando aquele trovão, igreja, foi uma resposta. E aí todos os inimigos caíram por terra. Amém, igreja? E é isso que vai acontecer. Nós vamos procurar dia após dia santificar a nossa vida. E todos os demônios que se levantar contra a tua vida vai cair por terra. Vai cair por terra. Vai cair a doença, vai cair a macumbaria, vai cair a feitiçaria, vai cair a inveja, vai cair os vícios, vai cair todos os inimigos, vai cair por terra, na nossa consagração, na nossa aliança com Deus. Diga graças a Deus. E o que vai acontecer, pastor? Nós vamos vencer aqui embaixo, e nós vamos permanecer firme com esse Deus, e vamos alcançar a salvação. Que não existe bem maior do que a salvação eterna. Mas para isso é necessário o quê? O arrependimento. Nós fazemos a nossa parte. Porque, igreja, o último versículo para nós fazer a oração, diz assim, ó: saindo de Mispa os homens de Israel, perseguiram os filisteus, e os o quê? Derrotaram. Até abaixo aonde? Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenez, e disse: até aqui nos o quê? Até aqui o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor, porque nós nos entregamos, nós reconhecemos nossos erros. Se daqui para frente nós voltarmos para o pecado, aí sim nós vamos clamar e Deus não vai ouvir a nossa oração. Até aqui nos ajudou o Senhor devido à nossa comunhão com Ele. Se amanhã ou depois eu, a senhora, o senhor, nós abandonarmos a fé, nós não temos direito de contar com o Senhor. Diga graças a Deus. Coloca as mãos sobre o seu coração. Oh Deus maravilhoso.
Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, meu Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu conto com a ajuda do Senhor para todo sempre. Nós contamos com a tua ajuda. Nós contamos contigo. Mas eu sei, meu Deus, que não depende somente do Senhor, depende de mim. Tua palavra diz, meu Pai, bem claro, que havia 2 malfeitores diante do Senhor ali naquela cruz. Um deles começou a pedir: se você é filho de Deus, salva a ti mesmo, salva nós. O outro repreendeu dizendo: nós estamos aqui por causa dos nossos erros. Nós estamos aqui por causa dos nossos atos. Mas esse aí é santo. Esse aí representa a Santa Ceia. Esse aí não pecou. Esse aí vai derramar o sangue dele por causa de nós. E aquele que reconheceu, ele falou: Senhor, em outras palavras, me perdoa. Lembra de mim quando o Senhor estiver no paraíso. Lembra de mim quando o Senhor alcançar a salvação. E ali o Senhor falou: hoje mesmo estará comigo. Porque você reconheceu. Porque você se arrependeu. O arrependimento traz a salvação eterna. O arrependimento salva a igreja. Então fala para Deus: perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros. Fala para Deus: eu reconheço que eu preciso de mudar. Fala para Deus: eu reconheço que eu preciso dessa mudança. Fala para esse Deus agora: eu reconheço, meu Pai, que eu preciso, Pai, desse perdão. Que nós precisamos de uma mudança. É na humildade que Deus opera o milagre. Aleluias, aleluias, aleluia. Olha pra mim. Olha pra tua igreja. Olha pra mim, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Agora declare a Ele: eu farei o que for preciso, Senhor. Eu farei o que for para, pois não posso deixar sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso olha, Senhor, olha pra mim. Igreja, coloca as mãos no seu coração. Aperta a sua mão assim no seu coração.
Repita assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu entendi a tua palavra, que o Senhor ouviu a oração do profeta, ouviu a oração do povo, porque eles se consertaram, eles reconheceram que precisavam de uma mudança. Muda o meu coração, perdoa os meus erros, remova do meu coração tudo que não te agrada, limpa minha mente de toda sujeira e faz de mim uma nova criatura, no nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus.